Olá pessoal, vamos a mais uma aula de inglês. Esta é a aula de número 18 e é praticamente um complemento, né, uma revisão e um complemento da aula 17. Aqui eu vou refrisar algumas coisas, vou enfatizar algumas coisas que já foi dado na aula 17. A gente viu os dias da semana, né? Até que a gente viu começar no domingo, que era Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, e assim por diante. Agora nós vamos ver como a gente fala a frase, por exemplo, na segunda-feira de manhã ou na manhã de segunda-feira, na terça-feira de manhã ou na manhã de terça-feira. Isso vem para manhã, à tarde, à noitinha e à noite. Então, por exemplo, eu vou lá sexta-feira à noite, on Friday night, tá? Quarta-feira à tarde, on Wednesday afternoon. Domingo à noitinha, on Sunday evening, ok? Então, qual que é a dica aqui? Você usa o on, porque é antes de dia, aí coloca o dia da semana, tá? Qualquer um deles, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, e o período que você quer falar, manhã, tarde, à noitinha ou à noite, tá? Então fica assim, on Monday morning, on Monday afternoon, on Monday evening, on Monday night, on Tuesday morning, on Tuesday afternoon, on Tuesday evening, on Tuesday night, e assim por diante para todos eles, tá ok? Então eu posso traduzir na manhã de segunda-feira, tá? Na manhã de segunda-feira ou na segunda-feira de manhã, tá? O entendimento para a gente vai ser o mesmo. Lembrando que os dias da semana sempre se escreve com letra maiúscula, tá ok? Então, agora se eu quiser falar no plural, tá? Nas manhãs de segunda-feira, nas manhãs de terça, de quarta, de quinta, de sexta, assim por diante. Então o que eu faço é igual o que eu falei anteriormente, no Monday morning, só que a diferença é que eu coloco o S, tá? No manhã, no tarde, no noitinha e no noite. Então, on Monday mornings, on Tuesdays afternoons, on Wednesdays evenings, on Thursday nights, tá bom? O S vai aqui, e como que eu vou traduzir? Até coloquei aqui do lado. Nas manhãs, nas tardes, nas noites de e o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ok? Relembrando aqui que os meses, que nós vamos rever agora, tá? Eles sempre começam com letra maiúscula, tá bom? Em inglês sempre os meses começam com letra maiúscula. Então vamos aqui revisar: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E como que a gente vai abreviar esses meses, tá? Sempre com as três primeiras letras, ok? Então, as três primeiras letras, as três primeiras letras. Só que maio, ele só tem três letras, tá ok? Então, ele escreve completo, tá bom? June, ele tem quatro letras, tá? O que a gente faz? A gente usa as quatro, tá ok? Então, a exceção é maio, que você usa todas que ele tem, que são só três, e junho, que ele só tem quatro, então você usa quatro, tá bom? O resto, você usa só três letras mesmo, ok? Aqui, três letras, aqui três letras e três letras, tá bom? Então, até coloquei aqui, ó, com exceção de May e June, os demais meses do ano em inglês podem ser abreviados dessa forma. Então, tá aqui, preste atenção que todos eles têm três letras, tá bom? Com exceção aqui do setembro,
que usou September, e o June, que eu coloquei aqui, tá? September eu esqueci de falar aqui, né? Aqui, ó, eu uso também 4 letras no September. Tá bom? Vamos ao próximo. Então, voltando aos meses do ano, tá aqui a abreviação deles. January, February, March, April, todos 3 letras até agora. May, continua 3 letras, mas ele escreve integral. O June, que são 4 letras. July, também 3 letras. August, 3 letras. September é outra exceção, que usa 4 letras. Então, o junho e o setembro, que usa 4 letras. Outubro, 3 letras. Novembro, 3 letras. E December, 3 letras. Tá bom? As datas. Ao expressar as datas, você deve incluir as 2 últimas letras do número correspondente ao dia. Então, first, as 2 últimas letras são ST. Isso eu já falei lá atrás, dos números ordinais. Então, você coloca 1 e o ST, tá? Do first. O 2, você coloca o 2 e o ND de second. 3, coloca o 3 e o RD do third. E a partir do 4 em diante, tá? Coloca o número e mais as 2 últimas letras que vão ser TH. Third, fourth, ou seja, são os números ordinais que a gente viu na aula passada. Tá bom? Então, olha essa frase. The concert is on August 3rd. Ou on 3rd August. O concerto será em 3 de agosto. Na língua portuguesa eu falo como número cardinal, 3 de agosto, mas no inglês eu me refiro ao número ordinal, tá? 3º de agosto, ou em agosto 3º. Quando você disser os anos em inglês, vamos ver aqui, antes do ano 2000, os anos devem ser divididos em dezenas. Então, de 1900 até 2000, eu uso 19 e o que vem depois, tá? Por exemplo, aqui é 1900, 1900. 1901, 1901, tá bom? Olha só, aí 2000, até 2010 era uma coisa, a partir de 2000, até 1910 era uma coisa, de 2010, de 1910 até 2000, eu vou usar as 2 dezenas. Olha, no caso de 85, 19, 85. Eu vou usar 1985. 1996, 1996. E assim por diante. Os anos entre 2000 e 2009 não devem ser divididos. Então, eu vou falar 2000 e vou falar 2009. Por exemplo, 2000, 2000, 2001, 2001, 2009, 2009. A partir do ano 2010, os anos são divididos em 20 e 10, ou seja, vai ser as dezenas, uma dezena, outra dezena. Então, 2010, 20, a outra dezena, 10, então 20, 10. 2016, 20, que é 20, 16, 16. 2021, 20, 21. 2030, 20, 30. 2052, 20, 52. E assim por diante. Agora vamos ver a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano, tá? Para falar, para escrever na verdade, né? As datas. Olha a regra. Primeiro no inglês britânico. Eu escrevo o dia, o mês e o ano. Isso é fácil porque é comum na língua portuguesa. Tá? Então, 23 de junho de 1945. Lembrando que eu vou usar o número ordinal e não cardinal. Tá bom? Então, eu escrevo 23, mas eu vou ler 23rd. Aí vem o mês normalmente, June, e o ano. Que eu vou dividir dezena, 19, 45. Então, 23rd June
1945. Tá bom? Então, tá aqui. Como você vai pronunciar? The 23rd. Olha aqui o ordinal, 23º. 23rd of June, que é o mês normalmente, e o ano eu vou dividir em duas dezenas, 1945. Vamos ver em números, como eu posso escrever igual ao português, 23/06/1945. Ou, de forma curta, a 23/6/45, a mesma coisa que o português, para isso é normal. Agora no inglês americano, essas datas, como que eu vou escrever? A regra é mês, dia e ano. Então aqui eu vou inverter. Tá? Primeiro vem o mês, depois o dia, depois o ano. E lembrando que no inglês, né, o dia eu sempre vou falar número ordinal e não no cardinal. Então vai ser October 30 to 2015. Outubro 30º, 20, 15. Então, como você deve pronunciar? October 30th, que é o 30, 2015, que é 2015. Como que eu vou escrever em números? Eu vou inverter. Lembra, no português é 30/10, tá? No inglês eu vou inverter, 10, 30. Ok? O ano é normal, vem no final. Tá? Mas o dia e o mês, para mim vai ser mês e dia, tá bom? Mês e dia, depois do ano. Outro detalhe, ainda de datas, em português eu escrevo AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, né? Até que tem a banda lá AC/DC, né, que quando eu era jovenzinho, que eu curtia, achava que era antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Mas não é. Porque antes de Cristo a abreviatura é BC, que é Before Christ, antes de Cristo. Em português a gente usa o AC, antes de Cristo. Tá bom? Para usar isso daí, ele vem depois do número. É igual em português, eu falo 1070 antes de Cristo. Para inglês vai ser a mesma coisa. 1070 BC. 1070 before Christ. Aí o depois de Cristo, que o nosso é DC, por isso que AC/DC para mim era antes de Cristo, depois de Cristo. Não, depois de Cristo em português é AD, isso vem do latim, que é Anno Domini. Esse Anno Domini é depois de Cristo. Então no inglês eu vou usar esse AD aqui, então, para qual em português usamos DC, né, que é depois de Cristo. Em inglês nós usamos o AD. Então vai aqui o mesmo exemplo. 1070 depois de Cristo. 1070 AD. Tá bom? Isso é um detalhe importante, porque muita gente, principalmente o pessoal da minha época, né, que achava que o AC/DC era antes de Cristo depois de Cristo, mas não é. Antes de Cristo é BC, depois de Cristo é AD. Tá bom? Vamos aqui pedir para vocês traduzirem umas frases, tá? E mandarem para mim, depois para dar uma corrigida. Então, what date is it? Vocês vão traduzir aqui a pergunta e tem a resposta. It's the 1st of June. Coloquei por escrito e ainda em número. 1st June. Então, traduzam para mim. A outra. What date did they get married? Então, traduzam essa frase para mim e me mandem. Olha a próxima. The meeting is scheduled for the 22nd of February. Esse meeting que eu falei aqui foi no inglês americano, tá? Vamos no britânico. The meeting is scheduled for the 20... Opa, em inglês britânico, então não tem 20, é 20. Vamos de novo britânico. The meeting is scheduled for the 22nd of February. Esse foi o britânico. O americano, the meeting is scheduled for the 22nd of February. Tá bom? Me mandem isso, traduzam aqui a resposta e me mandem. Próxima. My birthday is the 28th of May.
Traduzam e mandem para mim, eu vou ler de novo. My birthday is the 28th of May. E no britânico, my birthday is the 28th of May. Traduzam e mandem. A próxima, essas três aqui, últimas, foi só um joguinho de palavras para vocês verem como fica o som. Aqui parece que eu estou repetindo sempre a mesma palavra. Mas eu quero que vocês traduzam e me mandem. Olha a primeira. Does he still, still, still? De novo. Does he still, still, still? A outra. A nós, a nós, a noistor. De novo. A nós, a nós, a noistor. E a última. It's true, 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 true. De novo. Opa. Aqui faltou um S. Tá? It's true, 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 true. De novo. It's true, 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 true. Tá bom? Agora vamos aos números de 170 até o 180. Então vamos lá. Numbers. O 170 seria 170. Só lembrando aqui que eu posso usar o one ou a 100. A gente já viu isso lá atrás, pode falar 100 ou 100, vai ser a mesma coisa. 171, 171. 172, 172. 173, 173. 174, 174. 175, 175. 176, 176, 177, 177, 177, 178, 179, opa, 8, 178, 179, 179 e 180, 180. Ou pode ser também 180, tá bom? No inglês americano. Vamos falar todos de uma vez para a gente ver como ficou. Então vamos lá. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 175, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ou 180. Tá ok, pessoal? Então esses foram os números de 170 até os 180. Muito obrigado por assistir essa aula. Façam os exercícios e mandem de volta para mim, ok? Muito obrigado e até a próxima.